Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a 13ª live do programa Ergonomizando com Débora Dengo, que são as nossas lives de toda segunda-feira às 17 horas aqui no meu perfil do Instagram. Eu sou a Débora, sou fisioterapeuta e ergonomista e o tema da live de hoje é Estrutura da Análise Ergonômica do Trabalho. Esse tema é muito solicitado, eu abordo nos meus workshops, mas eu sei que tem muita gente nova por aqui, então eu fiz questão de tratar desse tema de novo, né, mais uma vez. Nunca é demais falar sobre isso, porque muitas pessoas querem iniciar o trabalho com ergonomia, iniciar na ergonomia, mas não tem a menor ideia de como estruturar uma análise ergonômica do trabalho, que sim é o nosso carro-chefe dentro da ergonomia. É o serviço mais solicitado pelos clientes, é o serviço que mais paga bem o valor hora, o valor por trabalho, enfim. Então, nunca é demais falar sobre isso, então esse vai ser o tema da aula de hoje, estrutura da análise ergonômica do trabalho. Vamos lá, gente, estrutura da análise ergonômica do trabalho. Vamos começar do começo. O que é análise ergonômica do trabalho? De forma resumida, é um estudo das condições de trabalho daqueles trabalhadores envolvidos nessa análise, com o principal objetivo de identificar os fatores de riscos, os riscos ergonômicos, para propor ações de melhoria, redução ou eliminação desses riscos através de um plano de ação gerado após essa análise ergonômica, com o principal objetivo de reduzir ou eliminar as doenças e ou os acidentes de trabalho, né? Que quando a gente tem má ergonomia, presença de risco ergonômico e tudo mais, qual é a principal consequência, as duas principais consequências, né? E piores, acidente do trabalho e doença do trabalho. Então, quando a gente faz uma análise ergonômica do trabalho, a gente estuda as situações de trabalho para identificar o que é que está mais perigoso com o olhar da ergonomia, verifica os perigos que existem, avalia para saber se é um risco ergonômico ou se é só um perigo que está controlado. E, através dessa análise, eu consigo recomendar uma ação ergonômica para reduzir ou eliminar esse risco. E o saldo positivo disso é prevenir queixas, doenças, afastamentos e acidentes do trabalho de uma forma geral, que a gente sabe que daria para fazer uma aula só sobre isso, né? Sobre os benefícios da implementação da ergonomia, da análise ergonômica, da gestão de ergonomia, como aumento da produtividade, melhora da qualidade do produto, enfim, N outros fatores, tá? Ainda sobre essa nossa introdução, o que é a estrutura da análise ergonômica do trabalho, que é o foco, o tema principal da aula de hoje. A gente sabe, eu sei, você sabe, todos nós sabemos que a análise ergonômica e após a ET, a ideia é que seja um programa de ergonomia, uma gestão de riscos, algo contínuo. Mas, além disso, a gente sabe que a análise ergonômica do trabalho, ela gera um documento muito importante para a empresa, muito importante para o histórico ocupacional dessa empresa. Então, quando a gente fala que a ET, além de tudo isso, plano de ação, gestão de ergonomia, ela gera um documento, esse documento precisa ter uma estrutura muito boa de visualização, de entendimento, e é disso que a gente vai falar hoje. Tanto da estrutura para ser de fácil entendimento, para ser de fácil leitura, tanto para quem é leigo quanto para quem não é, quanto os passos dessa estrutura da análise ergonômica do trabalho. Então, a gente precisa sim ter essa estrutura desse documento muito bem elaborada. Tem muitas pessoas que atiram pedras e falam: mas a análise ergonômica não é só um documento, não é só um papel. Eu sei disso e eu também concordo com esse posicionamento, que a análise ergonômica, ela jamais deve ser um documento engavetado, porém ela gera um documento, que esse documento ele existe, ele precisa existir.
E a gente também tem que tomar cuidado com esse documento gerado. Por isso que a gente vai falar sobre a estrutura da análise ergonômica do trabalho, que é os passos da ET e esse documento gerado. O que ele tem que ter, pelo menos requisitos básicos para a gente ter um trabalho de qualidade, uma estrutura, um documento de qualidade, e é sobre isso que a gente vai falar. Antes de entrar em detalhes da minha estrutura da ET para vocês, eu vou dar alguns itens do porquê que é importante ter uma boa estrutura de AET. Primeiro, por quê? Porque se você tem uma boa estrutura de AET, ela já te guia na análise. Ela te guia. Então, se você tem uma boa estrutura, você não precisa muito ficar pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Isso, obviamente, falando para quem é mais iniciante, né? Meu Deus, o que eu preciso fazer agora? Qual é o próximo passo? O que eu faço com isso? O que eu preciso fazer com aquilo? Onde eu uno tudo isso? Então, se eu tenho uma estrutura, ela já me ajuda a guiar. E isso, para quem é iniciante, é muito importante, né? Porque vai te guiar de onde você precisa ir agora, o que você faz com essas informações agora e depois, né? Então, o primeiro item, né, do porquê que é importante ter uma boa estrutura de AET. Ela te guia, né? E o contrário é verdadeiro. Se você tem uma estrutura de análise ergonômica do trabalho bagunçada, não bem estruturada, faltam coisas, ao invés dela te guiar, ela vai te atrapalhar, né? Te deixar mais confuso ainda como profissional, tá? Segundo, porque para você não precisar começar em cada cliente do absoluto zero. Então, quando você tem uma estrutura de AET, uma boa estrutura de análise ergonômica do trabalho, você chega no teu cliente preparado já com essa estrutura. Você não vai começar do zero, se sentir perdido, né? Ter aquele retrabalho de recomeçar todas as vezes. Então, esse é um ponto muito importante também de ter uma estrutura de análise ergonômica do trabalho, né? Você jamais vai copiar e colar informações de uma análise para outra, mas uma estrutura que você inicie já, né, que ela já te guie, já comece com algo pronto, te ajuda muito nesse processo, evitando o retrabalho, né? Porque tempo é dinheiro na ergonomia, trabalhamos com prazos. Então, quando a gente tem prazos, toda vez que eu tenho retrabalho de ter que refazer algo que já poderia estar feito, eu tô perdendo o meu prazo, perdendo dinheiro, perdendo de aceitar novos trabalhos na área. Então, esse é um ponto importante também. Um terceiro motivo de por que é importante ter uma estrutura de AET muito bem feita é que facilita o entendimento daquela análise ergonômica, mesmo por quem é leigo, tá? Então, assim, quando eu tenho uma estrutura de análise ergonômica boa, bem feita, clara, objetiva, dinâmica, eu consigo mostrar esse trabalho onde que a maioria das pessoas vão entender do que é esse trabalho, o que está acontecendo aqui, o que precisamos fazer. Ou seja, ela torna esse documento acessível, tá? Essa estrutura da ET, mais dinâmica, mais boa de ser entendida, ela torna esse documento acessível. Isso é muito importante. A gente não pode restringir a ergonomia só para quem conhece dela. A gente tem que expandir a ergonomia. Quanto mais a gente expandir, melhor. Então, se eu facilito o entendimento mesmo por quem é leigo, eu estou expandindo a ergonomia e isso só faz a nossa profissão crescer, tá? Um segundo porquê da importância de ter uma estrutura de análise ergonômica boa, né, muito bem estruturada, que é o nosso tema da aula de hoje, é que facilita durante as fiscalizações, seja auditores fiscais do trabalho, peritos, etc, né, fiscais e tudo mais, relacionado à segurança do trabalho, né, saúde e segurança do trabalho. Por que isso acontece? Se eu tenho uma análise ergonômica bagunçada, falta informação, não diz nada com nada, incongruente, não tem uma conclusão, não tem uma demanda específica, uma confusão ali. O auditor fiscal do trabalho, por exemplo, ou o perito, né, de um processo trabalhista, ele bate o olho, ele já enxerga isso,
né? Com a experiência a gente vai afinando o nosso olhar e a gente bate o olho, mesmo sem ler aquele conteúdo, a gente já percebe que é uma análise ergonômica mal feita, ou rasa, ou bagunçada, por alguém que não sabe o que está fazendo. Quando você tem uma estrutura de AET organizada, que tem somente o que precisa ter, que não tem encheção de linguiça, que não tem excesso ou falta de informações importantes, que é clara, dinâmica, objetiva, com boas referências, já muda todo esse cenário, principalmente em fiscalizações, auditorias, perícias, tá? Então, por isso também é muito importante ter uma boa estrutura de AET. E para fechar, né, os motivos de ter, do porquê que é importante ter uma boa estrutura de análise ergonômica do trabalho, é que quando você tem isso, você cria uma autoridade maior no mercado da ergonomia, tanto perante as empresas quanto perante os fiscais e os próprios colegas de trabalho. Então você vai criando o seu nome, né, que é muito importante, tanto para fechar novos contratos quanto para manter aquele cliente e também para aquele cliente confiar em você, por exemplo, nas suas sugestões de melhoria. Se você fez um trabalho bem feito, iniciando com uma análise ergonômica do trabalho, quando você for propor aquele plano de ação com as recomendações ergonômicas para aqueles riscos que você encontrou, o cliente está mais seguro, ele está mais propenso a aceitar, a vestir a camisa com você e iniciar esse plano de ação, porque você cria uma autoridade naquilo, né? Então, como a análise ergonômica, ela sim é um trabalho grandioso e é uma porta de entrada para muitos novos clientes, a gente precisa fazer esse trabalho muito bem feito. Agora sim, vamos entrar então na minha estrutura da análise ergonômica do trabalho. O título da aula é Estrutura da Análise Ergonômica do Trabalho, mas eu quero deixar muito bem claro antes de iniciar de fato na estrutura que essa é a minha estrutura, tá? Lógico que ia ficar chato no convite para aula, né? Minha estrutura na análise ergonômica do trabalho, fica meio egoísta isso, mas é óbvio que eu tenho que frisar que todos os profissionais que trabalham com ergonomia têm a sua própria estrutura, a sua própria maneira de fazer uma análise ergonômica do trabalho. E hoje eu vou mostrar, vou compartilhar para vocês a minha estrutura que eu desenvolvi após mais de 7 anos atuando com isso, errando e aprendendo, batendo a cabeça e tudo mais, né? Então, hoje, inclusive, até os meus alunos aí do treinamento MDD, que eu ensino meu passo a passo de AET, hoje, quando eu estava elaborando a aula, eu fiz pequenas atualizações na nossa estrutura da AET. Então eu já vou postar no portal hoje à noite para vocês. Não é grandes coisas, não precisam se preocupar, mas como eu estava ali com a mão na massa para fazer a aula para vocês, tanto para aluno, tanto para quem não é aluno, né? Então eu já aproveitei para ver alguns detalhes e atualizei. Eu sempre atualizo, né? Cada poucos meses eu tô revendo e mexendo. Os alunos sabem disso, quem se rematricula vê novos formatos, né, sempre, mas para ver como é um negócio dinâmico, né, então fiquem à vontade ao ouvir a minha estrutura da AET, fiquem à vontade em fazer suas próprias considerações sobre isso, suas próprias comparações com o seu próprio trabalho. Eu sei que poucas pessoas compartilham de forma aberta o seu processo de trabalho por medo de concorrência, por medo de julgamento, de alguém apontar o dedo, não, mas ela faz desse jeito, mas eu não concordo. E eu não tenho nada disso, não tenho problema com concorrência, estou muito bem obrigada, inclusive não consigo atender a demanda que eu tenho e não tenho medo de julgamentos também. Estou aqui desde 2018 dando a minha cara para bater. Quando a gente lembra do nosso objetivo final, que no meu caso é ajudar os outros profissionais, qualquer crítica ou pedra atacada não fere, entende? Porque quando alguém me critica e eu deixo isso me abalar, eu tô pensando no meu próprio ego. Eu não quero que alguém fale da Débora ou do trabalho da Débora.
Quando isso acontece, mas eu lembro que o objetivo de tudo isso que eu faço aqui nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, todos os dias, é ajudar o colega iniciante e também o colega que está há mais tempo no trabalho, não tenho problemas com isso. Então, vou compartilhar sim, não é de hoje que eu compartilho, vou compartilhar sempre, mas só para deixar isso bem ajustado, é a forma com que eu trabalho, aceito sugestões também, sou extremamente aberta e tranquila a isso, mas vamos lá. Inclusive, eu estava contabilizando hoje, tem mais de 500 profissionais que já utilizam o meu método de AET, a minha estrutura. O que mais que eu quero, né? Só gratidão. Vamos lá. Gente, separei por itens, tá? Da estrutura da AET. Vamos começar do começo, obviamente. Primeiro item, você precisa ter uma capa bem feita. E o que precisa ter nessa capa? O objeto do trabalho, obviamente, do que se trata a análise ergonômica do trabalho e a identificação das duas empresas, de quem está sendo analisado e da empresa que está analisando, ou do consultor que está analisando. Pode ser que você seja um trabalhador autônomo e você não tem empresa, então tem que ter identificação dos dois, tanto da empresa analisada quanto de quem está fazendo, seja autônomo, seja empresa de ergonomia, tá? Segundo item, segundo tópico, identificação por completo da empresa que está sendo analisada. Então, o que eu coloco? Endereço, razão social, CNPJ, KNAI principal e se tiver secundários, KNAI secundários importantes é bom colocar também. Grau de risco dessa empresa, não é o risco ergonômico, tá? É o grau de risco global que ela tem, que a gente descobre através do KNAI. Às vezes já tá no PPRA, às vezes não tá. Quando tá no PPRA é só extrair de lá, quando não está no PPRA é só você pegar o KNAI dessa empresa, jogar no Google e procurar sobre a tabela de riscos, que vai abrir NR referente e vai estar lá o grau de risco dessa empresa. Vai de 1 a 4, né, sendo que 1 é leve e o 4 é o pior possível, tá? De grau de risco global dessa empresa. Além disso, dessa identificação, eu gosto de colocar uma tabela que evidencie todo mundo que eu estou analisando. Não é nome por nome das pessoas, mas é uma tabela que evidencie os setores que eu estou analisando e suas respectivas funções. Existe análise ergonômica de toda a empresa? Existe, muitos clientes me pedem isso, na verdade é muito comum, e a gente faz sim análise ergonômica da empresa inteira quando esta é a demanda que o cliente quer. Eu preciso ou eu quero uma análise global. E aí tudo bem, todo mundo que está lá vai ser analisado, mas tem análises ergonômicas pontuais, ou de um determinado setor com as pessoas que estão ali dentro, com as funções que estão ali dentro, ou de uma determinada função, ou de uma pessoa em específico, às vezes um PCD. Então, você deixar claro quem é que está sendo analisado dentro dessa análise que você está fazendo é importante. Seja todo mundo ou seja uma parcela daqueles trabalhadores, funções ou setores daquela empresa, tá? Então, nessa identificação, eu coloco quadro de setores e funções cobertos por essa análise. Esse é o título, o menu que eu uso dentro do meu documento, da minha estrutura de AET. E eu coloco todo mundo ali dentro, tá? E isso, gente, não é difícil de fazer. Por quê? Para fazer o orçamento, você tem que ter isso em mãos já. Então, é só pegar do orçamento que você já tem isso. Se você não apanhou tudo isso na hora de fazer o orçamento, pode ser que você esteja fazendo o orçamento um pouquinho errado, porque você precisa ter tudo isso para conseguir fazer o teu orçamento, pelo menos, tá? Um terceiro item, terceiro tópico importante é descrever a demanda dessa análise ergonômica do trabalho. O que é demanda, né, de análise ergonômica do trabalho? Eu já fiz uma aula só sobre isso, uma aula de quase 1 hora. Depois dessa live, você pode ir no meu canal do YouTube, Débora Dengo Soluções Ergonômicas, que tem uma aula 10 demandas de análise ergonômica do trabalho.
que 10 que eu dei na aula, né? Mas são infinitas, existem N razões para realizar uma análise ergonômica do trabalho. Então, demanda é equivalente a motivo, ou o que motivou a empresa a fazer essa análise agora, as razões, os motivos, etc. Tá? Pode haver uma demanda de análise ergonômica puramente por prevenção, e aí geralmente é uma análise ergonômica de toda a empresa, porque quando você vai prevenir algo, você olha para tudo. Se já tem algo alarmante que não é mais uma prevenção, ou seja, queixas do ambulatório, já não é mais uma prevenção, eu já estou agindo na parte corretiva. Então aí sim, pode ser uma análise pontual daquele setor, daquela função que está tendo muitos dados, muitas queixas ambulatoriais. Aí sim, pode ser uma demanda específica. Então, o exemplo 1, uma demanda puramente preventiva, a empresa quer olhar para todos os setores e todas as funções, fazer uma análise global de forma preventiva e também para identificar pontos de melhoria e otimização dos processos. Demanda global, prevenção, também pode ser por cumprimento das normas, tá? Segundo cenário, demanda por queixas ambulatoriais. Setor X, funções Y estão com número elevado de queixas ambulatoriais. A gente vai fazer uma análise ergonômica do trabalho para identificar as possíveis razões dessas queixas, desses atestados médicos e tudo mais. Então, existe N demandas. Depois procura essa aula completa para você assistir, caso você tenha algum déficit nisso, tá? Então, esse tópico é importante para evidenciar a demanda, tá? Da razão da realização dessa AET hoje, certo? Quarto tópico que eu coloco na minha análise ergonômica, na minha estrutura da AET, que eu acho extremamente importante, são todas as referências legais, normativas e técnicas que eu estou utilizando para embasar a minha análise ergonômica do trabalho, tá? Então, eu coloco já no começo. Alguns alunos já me perguntaram: Débora, a gente não coloca isso no final? A ordem não importa, mas eu gosto de colocar já no começo, porque quando uma pessoa que entende do assunto folheia ali as primeiras páginas da minha AET e ela vê a densidade de referências que eu utilizo, ela já olha de forma diferente para o meu documento, para a minha estrutura de AET, vai olhar diferente para o meu programa de gestão e para o meu plano de ação, né? Porque são embasamentos ricos, né? Embasamentos fortes da ergonomia, né? As principais normas, as principais notas técnicas, ISOs internacionais. Então, eu já deixo isso no começo, tá? E eu coloco tudo. Isso aqui, obviamente, você pode preencher no final, né? Porque a gente às vezes não sabe exatamente quais são todas as referências que eu vou utilizar para cada análise ergonômica diferente que eu fizer, né? Então, você pode preencher, né, isso no final, mas eu gosto de deixar no início da minha AET. O quinto item que eu gosto de colocar na estrutura da minha análise ergonômica do trabalho são as etapas da minha AET, de forma global. Por quê? Quando eu descrevo as etapas ou as fases da minha AET, como você quiser chamar, eu estou justificando, antes mesmo da pessoa ler a minha análise, folhear mais e tudo mais, eu estou justificando como é que eu vou chegar naquele meu diagnóstico final. Porque a etapa 1 é essa, a etapa 2 é essa, a terceira, a quarta, a quinta são essas. Então eu já coloco como é que eu cheguei como é que eu vou chegar naquele resultado que daqui a pouco essa pessoa, esse leitor vai ver. Então por isso que eu coloco as etapas, né? E também para as pessoas se orientarem. Olha, foi necessário fazer isso, isso e isso para fazer essa análise ergonômica do trabalho. Poxa, legal, é completa, é bem embasada, é dinâmica e tal. Não é só teoria. Então eu gosto de colocar esse item também na minha estrutura de AET, tá? O sexto item, muito importante, que várias pessoas pecam nisso, são legendas, tá?
Como assim legendas? Se você usa muitas siglas, muitas abreviações, muitos termos técnicos, ou se você classifica riscos com cores, ou se você classifica a sua própria análise ergonômica com cores, você precisa orientar o leitor do que se trata tudo isso. E a melhor forma é fazendo legendas. Então, legenda para siglas, legendas para abreviações, legendas para termos técnicos muito complicados que você olha e pensa, um leigo não vai entender, então é bom legendar. E também legenda de cores, se você usa o semáforo de ergonomia, se você usa classificação de risco. Então, tudo que for relacionado a isso é importante você legendar logo no começo, para quando esse leitor continuar lendo a sua ET, né, vendo ela, ele consiga entender do que se trata, né? Então isso é importante e algumas pessoas pecam, mas é algo muito simples de fazer, tá? Isso aí, 30 minutinhos no máximo, você folheia a tua ET e você identifica o que é necessário legendar e faz uma legenda lá no começo e fica muito bacana, tá? O 7º item, ele tá aqui, mas ele não é tão para baixo, eu coloco ele lá logo após a demanda da ET, mas é que eu esqueci de colocar ele no rascunho, eu pulei, tá? Na minha estrutura da ET, os alunos sabem, mas eu pulei, que é o objetivo deste trabalho. O que eu quero com este trabalho no final? Ou o que, mesmo eu não querendo, eu sei que esse trabalho vai levar a isso no final, porque um trabalho bem feito vai levar a isso. Então, os objetivos, eu quero redução das queixas, eu quero montar um plano de ação de ergonomia com os riscos encontrados, eu quero otimizar os processos dessa empresa. Então, você alinha junto com a empresa os objetivos. Terão objetivos da empresa e terão objetivos de você como profissional também. E isso é bom porque te guia para você sempre se centralizar com esses objetivos que você busca e para no final você olhar para trás e falar, olha que bacana, conseguimos alcançar esse objetivo, esse também e esses outros que nem estavam lá no início, né? Nem pensamos e conseguimos esses ganhos também. Então é bem bacana isso para no final você ter essa leitura, né? Poxa, eu consegui isso, a gente conseguiu isso que a gente previu e tudo mais. Então isso é bem bacana de colocar também, tanto para você quanto para a empresa, tá? Gente, o próximo item, então, é um item bem grandão, seria o 8º item da nossa ET, que é análise em si, então, da nossa estrutura, né, da ET. Então, esses 7 primeiros itens são os itens iniciais de introdução. Eu gosto de deixar minha ET bem enxuta. Tem gente que, por exemplo, copia e cola NR17 dentro da ET. Eu não faço isso, eu não vou perder espaço desse documento extremamente útil e importante com uma informação que está no Google, né? Tudo que está no meu documento não está no Google. Não tem como... qual é o risco de ombro para o meu setor tal? Não, isso eu que vou dizer através da minha análise. Não tem como a empresa ou qualquer pessoa encontrar no Google. Então, eu só deixo o que é realmente essencial e que só eu posso entregar para aquela empresa. Porque se eu entregar na minha ET coisas que no Google ela encontra, por que é que ela está me contratando, né? Para o que eu sou útil para esse cliente? Para nada. Então, eu deixo ela bem enxuta, vocês viram como ela é enxuta. E aí, no 8º item da minha ET, eu já começo com a análise em si. O que seria... Lógico, essas primeiras etapas eu já estou fazendo uma análise global ali da empresa, mas a análise das funções e das atividades é aqui que vai começar. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, diferenciar tarefa prescrita de tarefa real. Tá? Lá na minha estrutura da ET, esse é um dos primeiros tópicos que eu tenho que diferenciar. Por quê? Tem que ver se tá tendo congruência do que aquele trabalhador foi contratado para fazer, o que é prescrito, do que ele realmente faz na prática, tá? E se você tem um pouquinho de confusão com isso, eu também tenho uma aula já feita só sobre esse tema lá no YouTube. É só você digitar a diferença entre tarefa e atividade, Débora Dengo, enfim, lá no meu canal,
que você vai encontrar uma aula só disso, bem legal, explicando, mas você precisa colocar logo no início da sua estrutura da ET, tá? E isso, como que a gente faz, né? Dando um spoiler da outra aula que você pode assistir depois, que já tá pronta. Eu gosto de fazer pegando esse documento da empresa que descreve as atividades de cada função e na entrevista fazer o comparativo, se tá batendo ou não com essa descrição que a empresa deu. Então, eu tô com a descrição no papel aqui comigo. E na entrevista eu vou perguntando o que você faz ao longo do seu dia, quais são as suas atividades, no começo do seu turno, antes da refeição, depois da refeição, no final. Vou guiando ele de forma temporal na entrevista e vou coletando tudo que ele faz no dia a dia de trabalho. E aí eu vou comparar com a tarefa prescrita que está lá no documento. E aí a gente tem que deixar as duas na ET, mas isso é um chamativo ali para ver se está realmente congruente, né? Porque pode dar algum problema no futuro, como caracterização de desvio de função, né? Quando eu estou registrado numa função e eu faço atividades de uma função bem diferente de forma frequente, né? Não é uma ajuda ali num setor que está, né, apagando incêndio ali, tá muito corrido, não, de forma frequente, então pode caracterizar desvio de função e eu posso já ajudar a empresa nisso antes disso acontecer, tá? E aí, obviamente, a próxima etapa, né, o próximo item da minha estrutura da ET é a entrevista, né, uma entrevista guiada, eu como funcionário, num local reservado de preferência. Eu sei que às vezes não tem como, mas a gente tem que brigar por isso, né? Tentar ter um momento só com o funcionário para ele ficar à vontade na entrevista, e tudo que ele fala eu vou registrando na minha estrutura, no meu documento de AET, tá? Quando eu tenho essa entrevista, né, dentro do meu documento já registrada, eu consigo ir para o próximo item da minha estrutura da AET, do meu passo a passo, que é a coleta, tá? Porque se eu for para a coleta física lá em loco antes da entrevista, eu posso coletar de mais, coletar de menos, porque eu não conheço as atividades ainda, eu não conversei com ele, ele não me guiou para o que é mais importante ou para o que realmente acontece no dia a dia de trabalho ou para coisas corriqueiras que acontecem, mas que não é todo dia, mas que é muito penoso, que eu também preciso ver. Então, quando eu vou fazer a minha coleta, já com a entrevista feita, isso me abre um caminho mais claro na minha coleta. Realmente ele vai me guiar para o que realmente eu preciso coletar, tá? Então, essa é uma outra etapa, uma próxima etapa da análise ergonômica do trabalho, da minha estrutura de AET. E junto eu levo os formulários de coleta que vão me guiar para não esquecer de nenhuma informação. E eu só sei quais formulários de coleta eu vou precisar para minha coleta se eu fizer a entrevista antes, identifiquei tudo que eu vou encontrar lá quando eu fizer a minha visita de coleta em loco. Se eu não conversei com o trabalhador antes, como que eu sei? Eu vou aplicar isso, esse checklist, essa ferramenta, essa ISO, então eu preciso desse formulário de coleta. Aí a próxima etapa da minha ET, sim, serão os registros, né, da minha coleta, foto, vídeo, medidas. Então isso tá dentro da minha estrutura da ET. Em cada função ou em cada análise, em cada função ou atividade analisada, eu preciso ter os registros daquilo que eu analisei, tá? Então, das posturas, dos equipamentos imobiliários, do ambiente, do layout, eu tenho que ter os registros em fotos na minha análise e nos meus arquivos pessoais, os vídeos para eu fazer a análise do que precisa ser analisado, tá? Então essa é uma etapa da minha estrutura da ET bem importante. E nessa análise, nessa coleta, tanto na entrevista quanto na coleta, eu preciso olhar para 5 grupos de riscos ergonômicos: biomecânicos, equipamentos imobiliários, organizacionais, psicossociais, cognitivos e ambientais. Então, tanto na entrevista quanto na coleta física, eu preciso olhar para todos esses 5 grupos, grandes grupos de riscos ergonômicos, tá? Para eu saber o que eu preciso coletar, para pegar todas as informações necessárias para conseguir analisar depois
se tem ou não risco ergonômico, tá? E aqui, gente, nessa etapa entra a identificação dos fatores de riscos ergonômicos. Já faz anos que eu deixo isso na minha análise ergonômica do trabalho. O que são fatores de riscos ergonômicos? É a mesma coisa que perigo em ergonomia ou exigência ergonômica. É uma situação que existe, uma exigência ergonômica que ela existe, só que não necessariamente seja um risco. Para eu saber se é um risco ergonômico, muitas vezes eu preciso da análise. Sem análise, eu só sei que é um perigo, que é um fator de risco ergonômico, que é uma exigência ergonômica. Mas eu preciso de dados, de informação, de coleta, de análise, aplicar eventualmente ferramentas checklists ISO para de fato bater o martelo e saber que é um risco. Então, nessa etapa de entrevista e de coleta em campo, eu já consigo colocar na minha estrutura de AET o que são quem tem fatores de riscos ergonômicos, que são os perigos. Então, eu já coloco. Quando eu faço isso, eu já atendo a tabela 23 do E-Social. Então, é completamente possível dentro de um único trabalho eu fazer uma análise ergonômica muito bem feita, muito bem estruturada e já atender, né, a tabela 23 do E-Social. Ah, Débora, mas foi cancelado, foi suspenso, não sei o que, cai, não cai, chove, não molha, sai do E-Social, entra no E-Social. Para mim pouco importa, o que importa é que está feito. Se algum dia solicitar, nem que seja em 2022, já está pronto. Eu não vou onerar a empresa para ela fazer de novo um trabalho similar só para isso, tá? Então eu já consigo colocar na minha ET e já está pronto. Ah, Débora, mas e se mudar? Beleza, se mudar qualquer processo nessa empresa até lá, ela já vai ter que refazer a ET. Então, automaticamente já vai ter refeito esse levantamento de fatores de riscos ergonômicos, porque uma coisa é ligada com a outra, entende? Então, mudou alguma coisa, já vai ter que atualizar a ET, então já vai atualizar os fatores de risco. Então, eu mantenho, mesmo depois dessa turbulência, de cair a ergonomia do E-Social não cai, eu mantenho isso, porque eu sei que quando a empresa precisar, já vai estar pronto, né? Eu não vou onerar ela fazendo de novo e retirar de volta os trabalhadores e tal para algo que já poderia estar feito, né? Então eu gosto de pensar assim e é assim que eu faço na prática, tá? Quando eu fiz isso, da identificação dos fatores de risco, eu vou analisar os fatores de riscos ergonômicos para saber se é um risco ou não, tá? A gente sabe que tem fatores de risco simples, não precisa de uma análise complexa para você identificar se é um risco ou não, ou se é só um fator de risco, tá? Para diferenciar o fator de risco, ele não causa danos, tá? A probabilidade de causar danos no trabalhador é muito pequeno, porque é um fator de risco isolado, sem uma frequência alta, uma intensidade alta, etc., ele não causa danos. Para ele se tornar um risco, tem várias variáveis que tornam ele um risco, como, por exemplo, alta frequência, alta taxa de exposição, é contínua aquela exposição, sem folga, enfim, N fatores que aí sim, quando atinge esse limiar, começa a se tornar um verdadeiro risco ergonômico que pode causar danos para a saúde do trabalhador, tá? Então, nessa etapa de análise dos fatores de risco ou dos perigos, eu vou separar o que é fator de risco do que é risco, tá? Todo risco é um fator de risco também, mas nem todo fator de risco é um risco ergonômico, porque se ele tiver uma intensidade baixa, frequência baixa, pouca exposição, etc., não é contínuo, pode ser só uma exigência ali que não causa danos. A partir do momento que é um risco ergonômico, pode causar danos no trabalhador, seja doença, seja acidentes. Ao longo prazo, doença no caso, né? Acidente em curto prazo pode acontecer. Então, aqui que eu diferencio, né, os homens dos meninos, né? Fator de risco e risco ergonômico. E é aqui que eu vou aplicar o que eu precisar aplicar
para identificar se esse fator de risco ou esse perigo é realmente um risco ergonômico e classificar o grau de risco. É nessa etapa. Então, se eu precisar, eu vou usar checklists, ISOs, normativas, planilhas de Excel, ferramentas ergonômicas, enfim, é neste momento que eu vou utilizar todo aquele embasamento, todas aquelas referências que a gente conversou no início da aula. Todo o embasamento legal, técnico, científico que eu utilizo, eu vou utilizar aqui na prática para analisar esses fatores de riscos e riscos ergonômicos, tá? Gente, depois dessa etapa, obviamente, na minha estrutura da ET, quem que vem? O diagnóstico ergonômico. Então, uma vez que eu entrevistei, coletei, identifiquei o que é fator de risco, identifiquei o que é risco ergonômico, eu consigo diagnosticar. Então, a minha fase de diagnóstico, essa exigência ergonômica neste setor, nesse posto, possui risco ergonômico grau tal, tá? Ou utilizo o semáforo de ergonomia para graduar, ou utilizo uma matriz de risco, o que você achar melhor, tá? Então, aqui na estrutura da ET, neste momento que eu faço o meu diagnóstico ergonômico, eu já estou no final da minha ET, e eu vou fazer o diagnóstico ergonômico dos 5 principais grupos de ergonomia, da análise biomecânica, da análise psicossocial cognitiva, da análise organizacional, equipamentos imobiliários e ambiental, tá? Eu tenho que fazer o diagnóstico de tudo isso. Sair disso, sair da etapa de análise da minha estrutura da ET e do passo a passo prático, terminei a análise, quem vem depois? Sugestão de melhorias para os riscos ergonômicos encontrados. Então, todos os riscos que eu encontrei, eu preciso sugerir melhorias. E tem gente que negligencia risco, finge que não encontrou para não precisar pensar em melhorias. Não façam isso, tá? Na verdade, o mais gostoso da ET, na minha opinião, é sugerir as melhorias. É a parte que a gente coloca o cérebro para pensar, que a gente está vendo aquilo acontecer, que a gente está vendo a razão de todo aquele trabalho de análise que a gente fez anteriormente. Então, é nesse momento que você percebe realmente a importância do seu trabalho, tá? De tudo isso que você fez até aqui, tá? Então, esse seria o item 9, tá? Porque a gente acabou o item 8 gigantão da análise, agora eu tô no item 9 da minha estrutura da ET de recomendação de melhorias para os riscos ergonômicos. E eu sempre recomendo mais de uma sugestão, tá? E eu recomendo vocês fazerem isso também. Então, não dê só uma opção para a empresa, não deixe ela de mãos atadas, né? Recomenda quantos você conseguir, no mínimo 2, tá? Para ela ter opções, né? Questão financeira, questão de tempo, questão de atrapalhar ali na produtividade, às vezes é algo que a gente não pensou direito, então precisa ter mais opções, tá? E aí, o item 10 da minha estrutura de AET é o plano de ação de ergonomia, tá? Então, eu gosto de utilizar a metodologia 5W2H para fazer o plano de ação. Então, às vezes eu me pulo na sequência e erro tudo, então relevem, mas o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, quanto vai custar, quando vai ser feito, por quem vai ser feito e status de implantação. Acho que faltou alguma coisa. Se alguém lembrar, manda aí, mas também tem uma aula sobre isso, tá? Eu vou tentar lembrar de todas essas aulas complementares a essa. Vou postar nos stories, mas se você procurar plano de ação de ergonomia no YouTube, lá no meu canal, você vai ter essa aula também muito boa sobre como fazer a metodologia 5W2H no teu plano de ação, tá? A partir disso, não é mais análise ergonômica do trabalho. A partir do plano de ação de ergonomia, já entra na gestão de ergonomia. A primeira etapa é a análise. Analisei.
A partir daqui, que eu diagnostiquei, que eu encontrei os problemas, a segunda etapa é implementação. A parte de implementação de melhorias já é a gestão de ergonomia. Então, a minha análise ergonômica, ela termina aqui, a parte de estrutura, documental, análise, diagnóstico. A partir daqui é o plano de ação. Lógico, é tudo um conjunto de fatores, né? A análise ergonômica, eu digo que ela tem que pertencer a um programa de ergonomia, porque senão é só realmente um documento. Mas pra gente, como o foco da aula é a estrutura da ET, a parte de estrutura documental, ela termina aqui, no teu diagnóstico e sugestão de melhoria. A partir do plano de ação já está na gestão de ergonomia, que a gente entra fortemente em março de 2021 com a NR1, dentro do GRO e do PGR, tá? O PGR é a parte documental das análises, inventário de riscos e tudo mais, e o GRO é a gestão de tudo isso que foi encontrado e analisado ali no PGR. Então, é um programa contínuo ali de gestão que a ergonomia está dentro. Então, o que acontece? Quando eu estou na parte de gestão, eu já posso considerar que eu estou ali dentro do GRO. Se eu tenho uma análise ergonômica, fiz essa análise ergonômica, estou fazendo a gestão, encontrei os fatores de riscos ergonômicos, tenho mapeado todos os riscos que eu encontrei, estou fazendo a gestão, eu posso dizer que eu tô ali com um pezinho dentro do GRO também, tá? Então, hoje, a minha estrutura de AET, dessa forma que eu passei para vocês, e os alunos do meu treinamento sabem de forma mais profunda, a minha estrutura hoje, ela consegue atender tanto o E-Social, porque ela identifica todos os fatores de riscos ergonômicos, e eu consigo jogar isso para a tabela 23 do E-Social, porque já está feito, quanto atende o GRO e o PGR. Por quê? Quando eu faço esse levantamento dos fatores de riscos e eu identifico o que é fator de risco e o que é risco, eu consigo fazer essa análise diferenciar, eu já estou com o meu inventário de riscos feito. E a partir disso, a próxima etapa é o quê? Fazer a gestão. Se eu fiz um plano de ação bom com essa empresa, podendo ser com a metodologia 5W2H, eu estou atendendo o requisito de gestão do GRO. Óbvio que eu estou falando isso de forma bem abrangente e resumida, porque o objetivo da aula não é, o tópico da aula não é esse hoje, mas vocês conseguem visualizar comigo como tá tudo casado, não tem mais nada solto, tanto na ergonomia, quanto com o E-Social maluco, quanto com o GRO, com o PGR, é tudo casado. Todo mundo tá falando a mesma língua agora. Eu não tenho autoridade, conhecimento para falar de outras áreas da SST, o meu domínio é ergonomia e ponto final, eu nem me atrevo a falar de outras, mas pelo que eu tô vendo, todas as outras também estão assim. Então tá casando, né? Tá casando tudo, tá? Não tem mais ponta solta, né? Análise, inventário do fator de risco, inventário dos riscos, programa de gestão, plano de ação, tá tudo junto. Então, gente, essa era a estrutura que eu queria passar para vocês. A gente não tem tantos recursos de tempo e de tecnologia para eu mostrar mais a fundo, mas com o que eu tinha hoje em mãos, era isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de perguntas. Vão mandando aí o que vocês acharam, que eu quero saber, o que vocês acharam da live, da estrutura, quem já fazia assim, quem vai melhorar, quem gostou de algum item da estrutura, que vai implementar, que não fazia antes. Vamos ver. Débora, essa atualização estará no portal do nosso curso, Turma MDD12. Sim, Deia, vai estar lá sim hoje à noite, tá bom? Beijo, bom te ver aqui também, meus alunos aqui. Ivani, essas informações de capa, somente quando é ergonomista terceirizado? Não, as informações de capa sempre tem que colocar a identificação da empresa e de quem está fazendo, tá?
Quando eu digo de quem está fazendo, pode ser do profissional autônomo, quando não tem empresa, mas quando tem uma empresa de ergonomia ou de saúde ocupacional fazendo, essa identificação é dela, tá? E aí dentro do teu documento de AET, lógico, você vai assinar, colocar teu registro de classe, quem você é, seu nome e tudo mais, tá? Eu esqueci, né? No final, eu fecho a análise com quem fez a análise, meu nome, meu documento, minha assinatura digital, a data, quantas páginas tem esse documento e a validade da ET, tá? Tô tentando recordar, mas a princípio é isso, tá? Que eu coloco no final. Esse modelo tira o medo, a ansiedade, a insegurança e a completa. Obrigada, minha aluna. Um beijo. Obrigada. Que bom que vocês têm essa sensação com a minha estrutura de AET no curso. Obrigada. Achei super interessante colocar as legendas elaboradas. Show de bola! Vamos colocar tudo em prática, viu? Tudo isso aqui que vocês viram, insight que vocês tiraram, vamos colocar em prática. Carlos, quais formulários de coleta você utiliza? Eu utilizo alguns e vai depender do que eu preciso coletar. Então, por exemplo, eu tenho formulário de coleta para o NIOSH, eu tenho formulário de coleta para ISO, eu tenho formulário de coleta para... Que mais? Alunos, me ajudem a me lembrar. Formulário de coleta para coleta da NH11, de análise de iluminação. Que mais? Formulário de coleta para... Me deu um branco, gente. Meus alunos que querem me ajudar aí. Formulário de coleta para o Lift, que é outra ferramenta de manusear carga. Então, assim, eu tenho um formulário de coleta que eu mesma elaborei para todas as coletas complexas. Então, por exemplo, coleta que eu sei que alguma variável eu vou esquecer porque são muitas variáveis. Aí eu faço um formulário de coleta para eu levar junto. Obrigada, Deia. Um formulário de coleta para mobiliário. Então, toda vez que faz análise de mobiliário, todas as variáveis que tem que coletar, que são muitas, tem que ter formulário. Então, tudo que é complexo ou que é muitas variáveis, muita informação, eu faço formulário de coleta. Quando é coisa simples, pequena, eu não faço formulário de coleta porque são poucas informações, 2, 3 informações eu consigo de cabeça, não preciso ter um formulário para isso, tá? As meninas mandaram ali, minhas alunas, obrigada. Yara, seu método está sendo essencial para mim. Fui chamada para estágio na faculdade de uma empresa. Que legal, Yara, obrigada, fico muito feliz. Obrigada de coração, tá? Prof, seria possível um resumo destes tópicos para dirigir nossa pesquisa de estudo? Sim, só que assim, o que você pode fazer? Depois de acabar a live, eu vou salvar essa live no meu Instagram. O que você faz? Você assiste ela de novo e faz o seu próprio resumo, tá? Porque o meu tá todo bagunçado. Então, assim, se eu passar pra vocês, eu prefiro que vocês assistam de novo e façam o próprio resumo. Mas pode usar, sim, como pesquisa, tá? Sem dúvidas. Ivani, como você faz a avaliação cognitiva? Então, é um pouquinho complexo, mas eu também tenho uma aula já feita só sobre isso, tá? Então, se você for no meu canal do YouTube pesquisar análise psicossocial cognitiva, eu já vou mostrar tudo. Mas resumindo, entrevista, tá? Visita em loco para tua percepção daquele ambiente e aplicação de ferramentas quando necessário. Então, unindo esses 3 pilares, você consegue fazer uma avaliação bem boa, tá? Eliana, a respeito do seu comentário sobre a validade, como proceder? Então, a gente sabe que não tem nada legal sobre validade, né? Não existe nenhum documento, lei, norma que fale a validade da análise ergonômica é de tanto tempo. Isso não tem, como tinha no PPRA, que era anual. Como que eu faço? E como que a maioria dos profissionais fazem? Como ergonomia é análise da atividade e tudo mais, toda vez que tiver alteração do layout, do mobiliário, do setor, do produto que roda,
das atividades, enfim, toda vez que tiver alteração, aquela análise deste item que foi alterado, ele perde a validade. Então, eu tenho que reanalisar. Então, no final da minha AET, na última página, quando eu falo sobre a validade, eu coloco uma frase mais ou menos assim. Como é que eu coloco? Validade da análise ergonômica do trabalho. Toda vez que houver uma alteração no modo operatório, layout, equipamentos, mobiliários, produto produzido, ambiente e tudo mais, precisa ser feita uma nova análise neste setor ou nessa atividade que sofreu alteração, porque ela perde a validade a partir de então, tá? E eu também coloco um prazo em temporal, porque eu sei que tem empresas que negligenciam a SST. Quando tem essas empresas que negligenciam, eu gosto de colocar um prazo, porque pelo menos eu sei que quando chegar nesse prazo, ela vai ter que rever, mesmo que ela tenha engavetado essa AET por tanto tempo, ela vai ter que rever isso, tá? Então, assim, empresas que estão bem tranquilas, que têm riscos baixos, que vão fazer o que está sendo pedido, eu coloco lá prazo de 3 anos, bem tranquilamente. Empresas que eu sei que só querem cumprir norma ou engavetar documento, ou que tem riscos muito altos, que eu sei que negligenciam essa questão, eu coloco prazos mais curtos, 1 ano, 2 anos, para meio que obrigar aquela empresa a rever isso, mesmo que ela abandone por completo essa análise por um período, tá? Gente, zerei aqui as caixinhas de pergunta. Eu vou subir rapidinho aqui para ver se tem alguma coisa que ficou. Obrigada por todos vocês que gostaram da live, obrigada. Cadê meus alunos? Manda aí, sou aluna MDD, quero ver vocês. Obrigada, Paula, Patrícia, Neide. Legal, Neide, o que vou fazer de novo é acrescentar área social. Obrigada pelas dicas da meia aula. Show de bola, 12 anos que você faz a ET, que maravilha, Neide, parabéns. Alteração de projeto também, Paula, quando isso acontece tem que refazer, perde a validade, isso mesmo. Cris, Sérgio, Cássia, cadê meus alunos? Sou aluna MDD. Cris, Loiane, Patrícia, Andréia, quem mais? Ainda não é, mas vai ser, né, João? Paula, sou aluna MDD com orgulho. Jéssica, Ju, Mari. Que show! Cheio de gente. Que maravilha. Ana, Rainara. Muito bom. Gente, obrigada pela companhia. Semana que vem no programa Ergonomizando com Débora Dengo vai ter uma surpresa, tá? Então vocês não perdem por esperar. Eu tô preparando coisas muito bacanas para a semana que vem, aguardem. Não vai ser um programa Ergonomizando com Débora Dengo convencional, vai ser bem diferente. Então a gente se vê segunda-feira de novo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Apliquem na prática, se vocês tiverem alguma dica, algum insight que vocês receberam, não deixem passar. Tem o time, quando a gente tem uma dica, alguma coisa, se a gente não aplica ali na hora, o time passa e a gente deixa para depois e, enfim, né, passa mesmo. Então, se você aprendeu alguma coisa, ou que nem a Neide falou, eu faço a ET há 12 anos, mas vou adicionar isso e tal, faça hoje mesmo, tá? Não deixa para depois, porque senão passa e você vai ficar com aquela ideia, com aquele negócio guardado e não vai praticar. Então coloque em prática, porque tudo que eu passei para vocês hoje é de anos errando e aprendendo e refazendo e melhorando. Inclusive hoje já atualizei a minha estrutura de AET. Então façam, tá? Não deixe passar, atualize sua AET, sua estrutura. Sempre a gente melhora em cada vez que a gente faz. Então é isso, vejo vocês segunda-feira. Grande beijo, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom descanso.